Miscelânea Histórica. Olá a todos e bem-vindos à Miscelânea Histórica número 60 do podcast Falando História. Eu sou o Roger Lito Jesus e comigo está, como sempre, Paulo M. Dias. Olá! E nesta semana, do que vens falar aos nossos ouvintes, nesta nossa... Bom, temos que começar a ter um bocado de originalidade, não é? Nesta nossa cachupa de curiosidades históricas, Paulo. Como esta miscelânea sai originalmente a 11 de dezembro de 2023, quero falar de um acontecimento ocorrido há exatamente 52 anos. Refiro-me à missão Apollo 17, a última viagem tripulada à Lua que ali aterrou precisamente a 11 de dezembro de 1972. Na nossa miscelânea 22 falámos da missão Apollo 13, que é famosa por ter tido vários problemas e até deu origem a um filme bastante famoso, mas esta missão Apollo 17 acaba por não ser menos famosa. Não por ter tido problemas, mas por ter quebrado vários recordes e por ter sido a última viagem tripulada à Lua. Quer dizer, pelo menos até agora. Sim, porque há cada vez mais países com estas ambições espaciais, como a China ou a Índia, não é? E por isso não tardará até que a humanidade regresse à Lua. Sim, também tenho a certeza que já faltou mais. Ao todo, esta missão Apollo 17 durou apenas 12 dias, entre 7 e 9 de dezembro de 1972. O foguetão Saturn V descolou do Cabo Canaveral ao Cabo Kennedy, na Flórida, nos Estados Unidos, a 7 de dezembro, sendo que apenas a 11 foi então possível alunar na superfície deste satélite natural da Terra. A missão era composta por 3 astronautas, o comandante Eugene Seaman, o piloto Ronald Evans e o piloto Harrison Schmitt. Curiosamente, este último era também geólogo e por isso foi o primeiro cientista a deixar a sua pegada em solo lunar. Além disso, a tripulação inclui ainda 5 outros membros, chamados Phi, Phi, Fo, Fum, Fui. Bem, são nomes muito originais, isso digo já. Sim, são, e neste caso não eram nomes de astronautas, mas dos ratos do laboratório que acompanharam a missão. Foram, claro, obviamente utilizados em testes biológicos, portanto não tiveram exatamente um destino muito feliz. De resto, esta missão, como as outras, tinha uma componente de investigação muito importante, o que se percebe desde logo pela inclusão de um geólogo na tripulação, como é óbvio. Ao todo foram recolhidos 115 quilos de amostras de solo e de rochas, pedras lunares, o que só por si já foi um recorde. E, além disso, durante a viagem rumo à Lua, foi tirada uma fotografia do nosso planeta, que é muito famosa, conhecida aliás como The Blue Marble, ou Berlim de Azul, porque é, afinal, é o aspecto da Terra vista do espaço. É uma foto mesmo muito boa e aconselho os nossos ouvintes a irem procurá-la no Google. Sim, aliás, aproveito, até estou a ver agora neste momento a fotografia e faz-nos logo pensar na própria pequenez do planeta Terra, não é? Sim, na pequenez da humanidade e todos os nossos problemas, mas isso é outro assunto. A missão em si foi um sucesso e depois de descolarem da Lua a 14 de dezembro de 1972, os 3 astronautas e os seus ratinhos aterraram no meio do Oceano Pacífico a 19 de dezembro. Esta missão ficou conhecida, como disse, não só por ser a última, mas também por ter quebrado vários recordes. Desde logo foi a missão tripulada mais longa até então, com um total de 12 dias e 14 horas passadas no espaço. A missão que mais tempo passou na superfície lunar, um total de 22 horas e 4 minutos, e a que maior distância percorreu num total de 7,6 km. Além disso, foi também a que recolheu o maior número de amostras, como já referi, e também aquela que passou mais tempo na órbita lunar, num total de 6 dias e 4 horas, e também, consequentemente, fez o maior número de voltas em torno da Lua. Portanto, como se percebe, uma missão recheada de recordes e que acabou por ser a última missão tripulada à Lua, ocorrida há precisamente 51 anos. Não, realmente uma missão histórica que não só por acumular estes recordes, por ser a última a ir à Lua, por trazer estas amostras muito importantes, mas que certamente, como já dissemos e voltamos a repetir, não será certamente a última. Sim, sem dúvida alguma. E tu, Roger, que assunto trazes já à baila nesta miscelânea? Olha, já ando para trazer esta curiosidade há algum tempo, até porque derivou de uma conversa nossa, o ano passado em Évora, com alguns colegas, quando estávamos numa esplanada a beber umas cervejas. E isto, se tu te lembrares, obviamente, acho que me lembro, porque pedimos sim, alguma coisa para acompanhar naquela altura. E como não tinham termossos, que é um clássico português, trouxeram uns amendoins, o que logo gerou um debate ali, porque estávamos com um investigador chileno que nos disse que no Chile os amendoins se chamavam de mani. E lá entramos na toca do coelho, não é? Para perceber a etimologia das palavras, isto é, a origem destas palavras. Sim, lembro-me perfeitamente, até porque chegámos a 3 palavras diferentes no espaço ibero-americano e todo ele com origens muito distintas. Exatamente, isto porque o amendoim, cujo nome técnico é
Arachis hipogeia, isto na classificação de Linnaeus, e se for esta a forma correta de dizer, vamos acreditar que é uma daquelas plantas que é originária da América do Sul e que se expandiu dentro do próprio continente, sendo, como sabemos, uma fonte muito rica de proteína. Aliás, há até estudos arqueológicos que mostram que já era consumido e produzido no Peru há 2000 anos atrás. E como provavelmente os nossos ouvintes saberão, o amendoim cresce debaixo da terra, porque as flores são enterradas, enfim, aí depois da fecundação, e é claro que portugueses e espanhóis vão levar esta leguminosa para a Europa e até para outras partes do mundo. Os portugueses levaram-nos para a costa ocidental africana, onde até foi usada para a alimentação das populações escravizadas, e os espanhóis vão levar os amendoins para as Filipinas e daí para a China. E a Timor podem ter chegado por duas vias, ou pelas Filipinas, ou precisamente por Goa, que por sua vez os tinham recebido de Moçambique e, claro, não é, do Brasil. E apesar de terem sido os povos ibéricos a fazer esta disseminação, como disseste, vão ter nomes bastante diferentes. Sim, esses nomes diferentes vêm então conforme a raiz da palavra, que é o que quero destacar nesta miscelânea. A palavra portuguesa amendoim tem origem na fusão do termo nativo tupi-guarani, manduí, e da palavra amêndoa, que já existia cá. Portanto, o manduí e a amêndoa deram precisamente o amendoim. Aliás, um dos registros mais antigos em português é da palavra minduim, na História dos Animais e Árvores do Maranhão, do padre Cristóvão de Lisboa, de cerca de 1630. E os dicionários de português dos inícios do século XX ainda registram a existência da palavra mandubi para o amendoim. Curiosamente, há também outras palavras que são utilizadas no nosso vocabulário. Uma delas é ervilhanas, que surge mais no Alentejo e de onde se percebe, obviamente, a origem e a proximidade, não é, da ervilha. E outra utilizada na região do Algarve, que é alcagoita, e que virá de uma palavra nativa do México, ou seja, em náhuatl, que é tlalcacahuatl, que significa semente de cacau da terra, isto traduzido literalmente. E é esta mesma palavra, em náhuatl, que vai também dar origem à palavra que se usa em Espanha, que é cacahuete, de onde vai derivar a palavra francesa cacahuete e a palavra italiana cacaetti, assim, com as mãos no ar, não é? Como a gente sabe. Sim, claro. E ainda temos uma terceira palavra, mani, então, usada em parte da América do Sul, no lado espanhol, e que deriva da palavra taína, ou seja, originária dos povos das Antilhas. E, portanto, da próxima vez que os nossos ouvintes comerem os amendoins, como aperitivo ou acompanhamento, já podem partilhar este curioso facto etimológico que aqui trouxemos. Sim, porque, obviamente, esse o nosso princípio, é que os nossos ouvintes sejam pessoas informadas, sobretudo quando tiverem a beber umas cervejas. Mas, quando tiverem, obviamente, a comer uns amendoins, ou até a comer manteiga de amendoim, que é muito popular, sobretudo nos Estados Unidos da América, como sabemos e como vemos nos filmes. Hoje em dia também é muito fácil encontrar por cá. Ou até usar óleo de amendoim ou aproveitar amendoins torrados, que são uma coisa deliciosa. E, aliás, nós aceitamos patrocínios para o podcast em amendoins ou outra fruta seca. Paulo, eu acho que concordas comigo. Sim, sim. E, portanto, como se pode ver, há usos quase infinitos a dar ao amendoim. Muito bem, e em termos de sugestão da semana, que livro trazes? Trago a última obra do historiador António Manuel Espanha, publicada já póstumamente, enfim, é também uma reedição de uma obra que ele já tinha publicado ainda em vida. António Manuel Espanha foi um dos grandes historiadores do Portugal moderno, faleceu há uns anos atrás, infelizmente, e é uma obra que foi publicada então agora pela Imprensa de Ciências Sociais, intitulada Uma Monarquia Tradicional, Imagens e Mecanismos da Política no Portugal Seiscentista. E é uma coletânea de artigos do Espanha, onde, enfim, consegue dar uma visão da sua própria interpretação do que era Portugal no período moderno, uma interpretação muito própria da sua própria historiografia, do seu entendimento, mas que dá realmente uma vista muito completa do que era Portugal nesse período. E tu, Paulo, qual é a tua sugestão da semana? A minha sugestão de hoje mantém-se um bocadinho neste tema, não dos amendoins, mas também um pouco da etimologia das línguas. Vou recomendar um livro de Hélio Pires, que já cá esteve, é um amigo do podcast, veio falar connosco sobre vikings, precisamente. E é um livro intitulado As Runas Desvendadas, 2 milénios de História e Mistério, publicado pela Zéfiro neste ano de 2023. É um livro precisamente sobre este sistema de escrita da Europa nórdica, da Europa escandinava, muito interessante, muito ligado à magia, e que, melhor que ninguém, o Hélio saberá dizer-nos e sabe, de facto, falar um dia, talvez, noutro episódio sobre este estilo de escrita. Por que não? E aqui não resisto a citar o próprio autor, e cito: este não é um livro de magia, embora fale em parte dela, não são páginas sobre divinação, ainda que tenha linhas sobre isso, não é um volume sobre neopaganismo, se bem que toca no assunto. Portanto, um livro muito completo, que toca nas runas, no que foram ao longo do período medieval e também nos seus usos mais modernos.
E, portanto, é uma leitura que recomendo. E pronto, é tudo nesta miscelânea 60 do podcast Falando História. Já sabem, o nosso e-mail está sempre aberto, falandohistoriapodcast@gmail.com, e a edição de áudio é, como sempre, de Marco António. Diz olá às pessoas, Marco. Olá às pessoas, Marco. Pronto. E é tudo por esta semana. Vemo-nos na próxima. Até à próxima. Isso foram muitas próximas. Até à próxima. Miscelânea Histórica. A edição de áudio é de Marco António. Ódio? E vemo-nos para a semana. Eu disse de áudio. Não, ódio. Não, eu disse áudio. Eu ouvi-me a dizer áudio. Não, tu disseste uma mistura dos dois. Tu disseste há ódio. É um ódio de estimação, já. Exato. Portanto, porque isto já é um áudio. Uh-oh. How did we end up here? Let's rewind, shall we? A edição de áudio é de Marco António. A edição de áudio